Bem-vindos ao Na Função, o podcast de alta performance e inovação do Core 360. Fala time, bem-vindos ao Na Função, o podcast de alta performance do Core 360. Eu sou o Luciano Delia. Sou o Carlos Sergente. E nessa segunda temporada, a nossa missão é trazer o tema alta performance em 360 graus. Então, nós vamos desconstruir os métodos, meios, o conhecimento de indivíduos que de fato conseguem trabalhar, treinar e viver em 360 graus em alta performance. É isso, Carlão? É isso. A ideia desse podcast aqui é trazer informação e pessoas que possam agregar e nos ensinar, né? Que a história aqui é a gente aprender e passar para quem está ouvindo e vendo como que você consegue viver em alta performance, como você falou, no 360 graus. Para a vida, né? Esse é um projeto que começou na pandemia, no meio da pandemia, com 5 episódios. E você foi um grande fomentador e motivador dessa nossa volta em outro formato, projeto muito mais ambicioso. E você, Carlão, eu acredito que é uma figura que representa bem o que a gente quer entregar como mensagem. Você tem um passado esportivo, enfim, várias modalidades, mas você conseguiu arrastar esses pilares de alta performance para o teu dia a dia até hoje. Então, enfim, como eu disse, a gente vai dissecar esses temas ao longo de vários episódios aí, de nutrição até empreendedorismo, passando por treino, sono, enfim, de A a Z. Mas antes disso, eu queria aproveitar esse papo para você colocar, no teu caso, quais são os pilares que fazem com que você consiga viver em alta performance? No que isso está apoiado? Primeiro, gostar do que você faz, né? E fazer muita coisa que você também não gosta, que tem que ser feito, né? Aliás, no nosso dia a dia, você faz muito mais coisa do que você não gosta do que você gosta, mas tem que fazer, né? Os pilares alimentação, descanso e treino. E óbvio que trabalho, né? Então, tudo isso que eu falei aqui é uma coisa só para você levar teu dia. E aí você pode encaixar nisso no teu trabalho, na tua família, onde você quiser, né? Porque a ideia aqui não é falar só do esporte, como você falou, é de falar da vida de uma pessoa, né? Eu sempre gostei de fazer esporte, então, para mim, nunca foi uma coisa sacrificante. Óbvio que tem dia que você acorda e fala assim, nossa, vou ter que treinar hoje. E você vai lá e faz. Mas para mim é como levantar, escovar o dente e beber água. Eu, sem treinar, não sou ninguém. E eu, como você falou, fiz alguns esportes, né? Eu fiz triatlo por muito tempo, sou faixa preta de jiu-jitsu. E hoje em dia eu treino para me sentir bem. Então hoje eu faço uma natação, faço treino funcional, que me ajuda bastante, me alimento bem, descanso bem, e eu trago isso para a minha vida como um todo. Tenho outras prioridades, né? Então, tem minha mulher, tem minhas filhas, tem trabalho, e eu coloquei esse lance da alta performance focado nisso hoje em dia, para trazer resultados que eu consegui no esporte, que eu consegui em outras áreas. É basicamente isso. Não tem muito segredo, precisa de disciplina. Você sabe, Carlão, que há muitos anos atrás, meu pai, desde quando eu e meus irmãos éramos crianças, ele fazia o seguinte: aí na mesa do jantar, colocava os 3 dedos assim em cima da mesa e falava que qualquer coisa que a gente quisesse alcançar no esporte, tinha um tripé que era treino, alimentação E descanso. descanso. Ao longo dos anos, quando eu tive a oportunidade de treinar atletas das mais diversas modalidades, você inclusive, que foi quando a gente se conheceu, o que eu percebi é que o talento, ele às vezes é um ativo importante do atleta, mas ele não é o maior diferencial.
O maior diferencial é o cara que tem a combinação de um talento razoável, muita resiliência e que consegue manter essas três coisas, não 90% do tempo, não 95% do tempo, mas 100% do tempo. Então, isso é tão vital para um atleta que é o que vai fazer com que o cara tenha a medalha de ouro ou a medalha de bronze ou não pise no pódio. Mas quando a gente transporta isso para o indivíduo comum, enfim, pessoas como nós que temos nosso trabalho, nossa família, nosso treino, nosso esporte, como que a gente consegue impactar esses indivíduos com esses valores para que ele consiga desempenhar tudo o que ele faz num nível superior? Não alguns degraus acima, mas pelo menos um degrau acima. Onde você vê, até dentro do nosso círculo de relacionamento, o que falta mais para as pessoas? Cara, eu acho que a melhor coisa que você tem que fazer é seguir exemplos. Exemplo de o que você quer, para quem que você vai olhar, quem que te inspira, aonde você quer chegar. Nada melhor que você se inspirar em pessoas que já fizeram. Eu costumo dizer que para você aprender, você sempre tem que ter alguém que saiba mais que você. E, se possível, um degrau. Porque se ele tiver vários acima, fica muito distante de você aprender. Muito inatingível. Muito inatingível. Então, eu fico me espelhando e olhando para as pessoas que eu posso aprender. Em todas as áreas, seja qual for. Né? Na vida, você só vai conseguir aprender com pessoas que sabem, que já passaram por coisas que você quer chegar, né? E para isso você precisa de muita disciplina, que foi o que você falou. Às vezes uma pessoa que tem muito talento, como ela não tem que fazer muito esforço, para ela é muito fácil. Isso não só no esporte. Não, para a vida. Para a vida. Né? Dizem que mar calmo não faz marinheiro bom, né? Sim. E eu acredito muito nisso, muito nisso. Então, acho que basicamente é você seguir exemplos bons, né? Com que te inspire e você fala, pô, é isso que eu quero fazer. É basicamente, e trabalhar, Lu, um negócio que eu gosto de falar, já te falei isso algumas vezes, trabalhar teus pontos fracos, não teus pontos fortes. Porque você trabalhando os teus pontos fracos, você consegue melhorar. Teus pontos fortes estão lá, você já sabe qual que é. Agora, vai trabalhar teus pontos fracos. E isso você sabe disso. Você treinou vários atletas. Então, com certeza, quando você pegava lá o atleta que tinha que performar, você trabalhava ele no ponto fraco dele. Concorda comigo? E isso você leva para a tua vida. O esporte, ele é análogo à vida, né? Então, vamos lá. Ironman que eu fiz. Cara, para você fazer um Ironman, você não precisa ser resiliente, você precisa ser antifrágil. Outro dia eu aprendi o que é a diferença do resiliente para o antifrágil. O resiliente é aquilo que sai do estado dele, ele vai para baixo e quando você volta, ele vai para o mesmo estágio. O antifrágil, ele sai do estado dele para baixo e ele vai para um estágio acima do que ele estava. Que é o conceito de supercompensação. Exatamente. Entendeu? Então, é isso que hoje você tem que fazer, para tudo. Né? Dedicação e cada vez tentar melhorar mais. Mas sabe o que eu acho que acredito que é paradoxal hoje? Porque ao mesmo tempo que você tem muita informação disponível, você tem cada vez menos gente usando essa informação para mudar hábito. E ao mesmo tempo que você tem uma parcela pequena que está disposta a mudar hábito, você tem tanta informação disponível que é difícil achar e escolher que tipo e qual informação é a ideal para você. Então, essas conversas que a gente vai tentar tocar aqui, tem muito esse racional de tentar encontrar, né, Carlão, para cada tema, qual que é uma figura que traga primeiro, como você colocou, que é super importante. Não o speech, mas o exemplo. Então, quem a gente colocar sentado aqui conosco realmente vão ser caras que lideram esses temas, mas não sabendo falar ou vender, mas fazendo, para que de fato a gente consiga desconstruir
todos esses temas que fazem a diferença quando você pensa em performance no trabalho, performance no esporte, performance na vida pessoal, nos seus relacionamentos, para que isso se torne não só acessível, mas viável, né? Que não é o que a gente enxerga hoje no nosso entorno, na sociedade, enfim, que são coisas que cada vez acontecem pelo aquele efeito de manada. Às vezes você tem uma ideia que parece que é boa e um monte de gente segue, mas quando você olha o que as pessoas estão desempenhando de fato, você não tem aquele equilíbrio entre as três coisas que eu acredito que é o que todo mundo busca, né? No esporte, no trabalho, na vida, você nunca vai estar em 100% em tudo, mas você não precisa estar em 100 em um, 20 no outro, 10 no outro, ou você precisa estar embaixo em tudo. Dá para criar esse equilíbrio? Dá. E a história que você está falando, né, é efeito manada, né? Que é aquela coisa, todo mundo está fazendo, eu vou fazer. E aí nem sempre é bom, né? Na verdade... Geralmente não é bom. Geralmente não é bom, né? O que a gente vai fazer? Nós vamos trazer pessoas aqui, mais inteligentes que nós, com bastante conhecimento, para que você escute e veja se aquilo faz sentido para você naquele momento. Como que você vai conseguir mudar? Aplicando. Não adianta. Tem uma analogia muito boa, eu gosto muito de analogia, né? Como é que você vai explicar para uma pessoa o que é o gosto de um brigadeiro se ela nunca comeu um brigadeiro? Não adianta. Você vai falar para ela, experimenta o brigadeiro que é bom. Ela vai falar, não gosto. Você já comeu? Não. Então, é difícil. Para você entender se isso vai funcionar para você ou não, você tem que aplicar. E primeiro você precisa querer aplicar. Então, é muito importante que você queira fazer aquilo. E aí você fez, não deu certo, você troca. Então, o importante é saber onde você quer chegar. Mas sabe, Carol, que eu acho que nesse sentido tem um ponto que é a questão do senso crítico, que é fundamental hoje em dia. Porque eu também acredito que para você de fato conseguir medir o resultado de alguma coisa, seja de um negócio, seja de um treino, você tem que fazer um projeto, um plano. Tudo que fica no campo das ideias é fácil de construir. Então, eu acredito que você tem que colocar em prática, fazer, colocar para acontecer, para saber se aquilo dá certo ou não. Nessas áreas da performance, eu acho que o desafio é, com tanta informação disponível, o senso crítico, a individual, e o que a gente vai tentar colocar aqui, que é um filtro com as pessoas que a gente vai trazer, para trazer de fato uma informação que não só é de qualidade, mas já que é testada, comprovada, ele é fundamental para basicamente você não entrar em roubado hoje em dia. Exato. Que é muito fácil, porque da forma que as coisas estão instaladas hoje, todo mundo busca mais do que nunca o que a gente estava falando na conversa anterior, resultado rápido. Eu quero alguma coisa que resolva o meu problema hoje. Só que nenhum problema nessas áreas que impactam de fato a tua performance no esporte, no trabalho, na vida, eles são resolvidos de um dia para o outro, ou com uma solução, ou com uma equação simples. Depende de disciplina, de mudança de hábito, de engajamento, e você errar um pouco para aprender e acertar em seguida. Então, essa eu acho que é outra mensagem bacana. Quem está esperando aqui alguma fórmula milagrosa ou alguma coisa que a gente vai vender para resolver alguma dessas questões de forma simples e rápida, não vai encontrar. Não porque, vai. de fato, elas não existem. Não. É tijolo por tijolo, né? Tijolo por tijolo. E isso vai, na minha visão, Carlão, muito ao encontro do que a gente vem conversando e da oportunidade que a gente tem aqui de construir essas conversas na segunda temporada para, de fato, entender não só o que está dando certo, mas o que essas pessoas tiveram que passar ao longo de uma vida de construção para construir esse conhecimento que elas têm hoje. Então, o que você entende hoje de performance, o que eu entendo de treinamento, é um conhecimento que foi construído ao longo de anos e muito mais erro que acerto, na verdade. Muito mais erro que acerto. Então, quando você olha,
vou pegar um exemplo que você se engajou lá no começo. E hoje mudou muito em relação à dinâmica, à performance, mas quando você olha o triatlon lá atrás e olha um Ironman, por exemplo, hoje, aonde você vê as maiores diferenças e maiores semelhanças? Isso é bem interessante, né? Mas só dando um passo atrás, e é o que você falou, né? Se alguém está esperando que a gente vai trazer alguma fórmula milagrosa, esquece, né? E se alguém te prometer alguma coisa milagrosa, também esquece. Você não chega em lugar nenhum fazendo nada rápido. Se te prometerem, pula fora que é roubada. A história do Ironman é engraçado. Eu tenho um grupo, Lu, da velha guarda do triatlon, e lá nesse grupo tem grandes atletas, né? Tem Alexandre Ribeiro, tem Armando Barcelos, tem caras que foram triatletas e tiveram resultados expressivos no mundo, né? E por incrível que pareça, aonde evoluiu não foi nem na natação e nem na corrida. Foi na parte onde você tem tecnologia, que é na bicicleta. Então, quando você pega os tempos desses atletas, né, que ganharam provas, a diferença está na bike. Então, a maior parte deles será super competitivo hoje. Cara, tem tempos de maratona em Ironman de mais de 10 anos atrás que é o melhor do que o tempo de hoje. Só que a evolução da tecnologia numa bicicleta fez com que os caras pedalassem numa velocidade hoje que uns anos atrás era inimaginável, né? E aí onde está a evolução na tecnologia da bicicleta. Então, o Ironman, o cara fez agora, sábado passado, domingo passado, 7h40. Né? Uma coisa que é inimaginável. E aí, quando você vai buscar o resultado, não é na natação e não é na corrida. Porque o tênis evoluiu, mas nada com que faça o cara correr mais rápido. Na natação, também nada que faça o cara nadar mais rápido. Agora, na bicicleta, hoje, quando você pega uma bicicleta, a bicicleta é de 120, 130 mil reais, pesa 7 quilos, 6 quilos, com câmbio eletrônico, com não sei o que lá. Então, é na tecnologia, você vê que não é nem nos treinamentos, cara. Então, o ser humano, nesse caso do triatlon, ele teve pouca evolução. Chegou no teto. Então, se você pegar os atletas do passado, hoje, pode ser que eles fizessem melhor tempo do que os caras que estão aí. É muito difícil saber, mas, fazendo essa análise... E, Carlão, eu acho que tem um ponto aqui que se transfere muito do esporte para tudo que nós fazemos, que é a questão de bater um teto. Todo mundo tem, para cada uma dessas áreas, seu teto, mas pegando aquele gancho também do que você colocou em relação a pontos fracos, tem uma frase que eu gosto de usar muito no Core 360, que diz que você é tão forte quanto seu elo mais fraco. Então, se você acha que você chegou no teu teto, na minha visão, você tem que primeiro analisar o quê? Quais são os seus pontos fracos? Porque se você olha com cuidado, sempre tem mesmo que seja pequena, sempre você tem uma margem para melhora, sempre tem uma coisa que você pode empurrar. Então, o modelo mental, quando ele está direcionado para isso, seja no esporte que você faz, dentro das sessões de treino, no teu trabalho, na tua vida pessoal, sempre existe, mesmo que seja pequena, uma margem para melhora. Então, acho que a gente tem uma jornada aí de vários episódios, de tentar trazer as pessoas para cá, que tragam para nós o conhecimento, a informação, e a gente possa, de fato, aprender junto com quem está assistindo, como a gente pode ajustar esses pequenos detalhes que aí no grande cenário das coisas, aí no final vão fazer toda a diferença. Legal. Agora, só lembrando uma coisa que eu estava assistindo a prova do Ironman ao vivo, né? E falando dessa coisa do ciclismo, lá no Havaí, venta muito, mas é muito forte o vento. E isso na bicicleta faz uma diferença muito grande. E lá, ela tem uma geografia que você pedala 90 km com vento contra e volta 90 km com vento contra. Porque ele tem um vento meio lá e é muito louco. E aí a organização do Ironman
que ela fez? Ela mudou a data, ela antecipou um pouco. Isso que quem estava falando era lá o comentarista. Botou numa época que tem menos vento. E isso também ajuda na performance do atleta. Então, são esses detalhes. Às vezes não é o atleta, às vezes é a organização. Porque isso também é comercial. Para os caras é muito interessante você ir quebrando recordes. Porque E é bacana que você pode fazer esses paralelos entre o esporte e tudo que você faz. Negócio é a mesma coisa. É. Às vezes você tem tudo bem amarrado, mas se você pega muito vento contra, as coisas não andam. Então acho que tem... E venta grosso, né? Venta grosso. Então tem muita coisa bacana para a gente amarrar aqui. Eu estou super ansioso para... A gente já teve algumas conversas que a gente vai estar soltando, avisando para todos. Então tenho certeza que essa jornada vai ser bacana. Ah, não tenho dúvida. Só gente legal. Legal. Boa. Pessoal, valeu. Logo mais, primeiro entrevistado aqui, né? Enfim, uma pessoa que a gente quis muito, conseguiu trazer para essa nossa primeira entrevista. Então, tenho certeza que a gente vai começar não só com o pé direito, com uns quase 2 pés direitos aí dentro desse projeto. Muita sabedoria, muito conhecimento e muita vivência, né? Boa. Bom, pessoal, até em breve. A gente se fala. Valeu. Obrigado, abraço. Esperamos que você tenha gostado. Te encontro no próximo episódio. E lembre-se, você é tão forte quanto o seu elo mais fraco.